Lucas, capítulo 8, versículo 4. Quem achou, diga amém. Diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Olha só o verso 6. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram com ela, e sufocaram as plantas. Outra ainda, leia o 8 comigo, caiu em boa terra, que cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Olha aqui para mim só um pouquinho. Geralmente uma palavra, ela é assim que a gente faz. A gente lê uma palavra, toda a escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Todos creem nisso? Quem crê nisso, diga amém. Então geralmente como funciona? A gente lê uma palavra, e quando a gente termina de ler aquela palavra, o que a gente faz? A gente faz igual esses discípulos fizeram. A gente olha para Jesus e a gente fala: Jesus, tá, o que isso significa? Me dá uma revelação dessa palavra. Me fala o que o Senhor quis dizer com essa palavra. Não é assim que a gente faz? Por isso que a gente fala do vale de ossos secos. O que significa? Que o que está seco, morto na tua vida, vai levantar, vai reviver. Então nós vamos trazendo revelações dadas pelo Espírito Santo da palavra. Nessa parábola, a gente não precisa ter esse trabalho, porque Jesus já respondeu o que significa. Então a gente leu assim, ó: uma cai na beira do caminho, uma cai no meio das pedras, uma cai no meio dos espinhos. Parece um pouco confuso, não parece? Tipo assim, tá bom, Deus, mas o que é cada uma dessas? Aí os discípulos perguntam assim, versículo 9, ó: seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa essa parábola? Olha o versículo 11. Jesus vai nos dar a revelação. Jesus vai nos explicar, irmão. Ele rasga aqui. Olha só, vamos ler o 11 comigo. Este é o significado da parábola. A semente é o quê? É o quê? Vira para quem está do teu lado e fala assim: quer colher esse ano? Tem que colocar semente. Peraí, olha aqui para mim. Eu quero ser muito racional nesse primeiro domingo do ano. Dá para colher sem pôr a semente? Pega a terra, deixa a terra lá, sem nenhuma semente, e começa a dizer: eu creio, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Então, básico. Primeira coisa, para a gente viver uma colheita, tem que ter o quê? Semente. E a semente é o quê? Você acabou de ler. A semente é o quê? A palavra de Deus. Então olha para quem está do teu lado e fala assim: esse ano não pode faltar semente na tua vida. E a semente é o que? Fala para ele: é a palavra de Deus. Aí o 12 vai dizer assim, ó, vamos explicar. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que eles não creiam e não sejam salvos. É aqueles que até ouvem, mas o diabo vem e já arranca a palavra do coração deles, e aí eles não conseguem crer. Alguém aqui já viu relatos de alguém, não você não, mas de relatos de alguém que estava ouvindo uma palavra e não estava crendo na palavra? Levanta a mão para o céu. Quem já viu relatos assim, histórias de pessoas assim: eu estou ouvindo, mas eu não estou crendo. É a que cai na beira do caminho, é o que Jesus está falando. Vamos ver a outra. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz.
Eles creem durante algum tempo, olha isso, mas desistem na hora da provação. Precisa explicar mais alguma coisa aqui? É quando você recebe a palavra com alegria, tipo assim, que alegria? Sei lá, qual é a palavra? Você vai ser curado, aleluia! Ele recebe com alegria, e ele continua crendo. Amanhã é segunda-feira, ele crê. Depois de amanhã é terça-feira, ele crê. Quarta-feira, ele já não está crendo tanto. Quinta-feira, ele já não está crendo tanto. E sexta-feira, quando ele volta no médico, e o médico fala assim para ele: olha, o exame piorou. O que ele faz? Na hora da aprovação, ele desiste de crer. Esse é o que cai no meio das pedras. É Jesus explicando. Agora olha o 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Olha o que Jesus está dizendo. As que caem no meio do espinho são aquelas pessoas que até ouvem, mas não querem andar no caminho de Jesus, querem continuar andando no seu próprio caminho. Então, andando nos seus próprios caminhos, elas são sufocadas pelo quê? Por preocupações, por riquezas, por prazeres dessa vida, e elas nunca amadurecem. Elas são sempre um bebezinho na fé. Agora eu vou pedir para você ler o 15, por favor, em voz alta e com vontade. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. É lindo, né? É tão explicado, é lindo, não é? Feche os teus olhos no teu lugar, você que quer colher, e pede para Deus falar com você nessa manhã de domingo. Senhor, hoje é a primícia do nosso ano, é o primeiro domingo de 2026. Eu estou feliz de estar aqui, Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa chance, meu Deus. Senhor, fala conosco, Pai. Ministra a nossa vida, ministra o nosso coração. Senhor, essa é a tua palavra. Qual é a semente que eu preciso esse ano? A semente que eu preciso é a tua palavra, porque a semente é a palavra de Deus. Irmão, a semente está caindo hoje aqui, e o que vai fazer a diferença é a terra em que ela cair. Fala para Deus aí no teu lugar: Deus, esse ano faz de mim uma terra boa, faz de mim uma terra boa. Pede isso para Deus. Fala: Senhor, eu não quero que a semente que o Senhor jogue fique na beira do caminho. Eu não quero que a semente que o Senhor jogue caia entre pedras. Eu não quero que a semente que o Senhor jogue caia entre espinhos. Eu quero ser uma boa terra, Senhor. Quantos aqui podem fazer essa oração comigo e dizer isso para Deus? Quantos aqui podem dizer no teu lugar: eu quero ser uma boa terra, eu quero ser uma boa terra, eu quero ser uma boa terra. Fala conosco, meu Pai. Primeiro domingo, primeira palavra, ainda antes de recebermos direção na semana de consagração, Senhor, para um ano de colheita, eu peço ao Senhor que a minha terra esteja preparada, que eu seja uma terra preparada. E para isso eu sei que eu tenho trabalho, Pai. Eu quero preparar a terra. Me ajuda nessa missão, Senhor, porque a semente não falha nunca. O problema às vezes é a terra. Então me ajuda nessa missão, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.
A honra, a glória dele. Dá glória a Deus e assovia, você que pode. Amém. É tão engraçado porque quando a gente vai falar dessa parábola, Jesus está falando para os discípulos e para a glória de Deus, depois ele nos explica tudo certinho, né? Ele vai falar de uma colheita tão poderosa, tão grandiosa, porque ele vai falar de uma colheita a 100 por 1. Só que, curiosamente, quando ele começa a contar essa parábola, ele não começa falando sobre o fruto, ele não começa falando sobre a colheita, ele não começa falando nem sobre a semente. Ele começa falando sobre o solo. Ele começa explicando para nós. Repare, ele não fala, tem a semente A, a semente B, a semente C. Tem gente que é bom de semente, que você olha e você já sabe semente do que é. Tem gente que é assim, né? Tem gente que não faz a mínima ideia. Então ele podia começar essa parábola dizendo, tem semente desse modelo, tem semente daquele modelo. Mas ele começa essa parábola explicando para nós o seguinte, que a diferença está no solo. Porque antes de Deus confiar uma semente na tua vida, Ele precisa saber qual a qualidade dessa terra. Porque se você pegar um agricultor, se você pegar alguém que planta, não existe um agricultor que vá pegar o investimento dele e vá jogar em qualquer terra, sem antes saber se aquela terra está arada, se aquela terra está adubada, se aquela terra está pronta ou não, para receber aquela semente, para que aí sim, ela possa dar uma colheita extraordinária. Então Jesus está dizendo, olha, minha preocupação é a terra. Minha preocupação é saber, beleza, tem foto, eu mesmo postei foto, eu vou querer ver a foto o ano inteiro, de um cacho de uva, grande e tal, e top. Agora, será que a minha terra, será que a minha vida está preparada para receber essa semente? Vamos ser honestos, irmão. Vamos começar esse ano de 2026 sendo honestos. Vamos olhar para o Senhor hoje e vamos pedir essa graça para Deus. Vamos dizer, Deus, eu estou ligadaço no cacho de uva gigante, mas me ajuda a preparar a terra, Deus. Coloca a mão no teu coração e fala assim, aliás, só quem precisa, quem já é uma terra boa, perfeita, aproveita para fazer outra coisa agora. Aproveita para pegar o celular, ver o Instagram, Facebook. Aproveita para agora ficar em outro lugar. Quem já é uma terra boa, irmão, te aconselho. Aproveita para conversar com quem está do teu lado. Mas quem está precisando preparar a terra, põe a mão no coração assim, ó. E fala assim, Senhor Jesus, eu preciso ser uma terra boa. Fala, Senhor Jesus, a tua palavra é a semente, e a semente nunca é fraca, nunca está vencida, nunca perde o poder. O problema é a terra. Então eu quero ser uma terra boa, em nome de Jesus, irmão. Fala para ele aí no teu lugar, me ajuda a preparar a terra, porque senão, sabe o que a gente vai ser? A gente vai ser aquele tipo de pessoa que acha que o problema é a semente. A gente vai ser aquele tipo de pessoa que acha que o problema, essa igreja, eu vou para outra. E ainda se vai para outra, louvado seja Deus, porque pelo menos é para outra igreja e continua buscando o mesmo Cristo. Mas o triste é a gente que fala assim, o problema deve ser a semente, vou procurar outra coisa mais forte, vou procurar outra coisa que dê um resultado mais rápido. Já viu? Você sabia que tem cristão, aliás, eu não vou chamar de cristão, tem gente que conhece a Jesus Cristo buscando em outras fontes. Você sabia? Porque ele está achando que o problema é a semente,
Mas Deus veio aqui para te falar: ei, escuta uma coisa, a semente é a minha palavra, passará os céus e a terra, a minha palavra não passará. Ei, escuta aqui, a semente é a minha palavra, assim como a chuva cai na terra, rega a terra e não volta sem cumprir o fim a que lhe apraz, assim também será a minha palavra, ela não vai voltar vazia sem cumprir o fim a que lhe apraz. Então eu começo esse ano dizendo para você uma coisa: se você ainda não frutificou, se você ainda não colheu, que tal você tirar o teu foco da semente e começar a se preocupar mais com a terra, porque o problema está na terra, meu irmão. E a gente ouve só 3 eita e 1 glória a Deus, porque tem um monte de gente aqui que está falando: imagina, minha terra está maravilhosa. Vira para quem está do teu lado e fala assim: como é que está a tua terra aí? Maravilhosa. Bispo, isso aqui é uma terra pronta, bispo. Isso aqui é uma terra pronta para Deus colocar a semente que Ele quiser. Irmão, boa terra não é terra perfeita. Boa terra é terra trabalhada. Não adianta você pegar lá uma terra fofinha. Ai, que terra bonita. Tem que passar o arado. Você sabe o que o arado faz ou não? O arado vai abrindo vala, o arado vai abrindo caminho, o arado vai quebrando tudo, o arado vai deixando exposto ao sol, o arado vai tirando sujeira, vai tirando aquilo que contamina, o arado vai deixando pronto, para que Deus possa fazer terra boa. É terra que Deus pode mexer. Por isso que Oséias, capítulo 10, versículo 12, olha que texto maravilhoso. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, Oséias, coloca lá para mim, por favor, capítulo 10, versículo 12, semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade. Aí ele fala assim, ó, façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre você. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Faça sulcos no seu solo não arado. Tem gente que dá uma terra limpinha. Sabe o que é sulcos no arado? Eu fui pesquisar, né, irmão? Sulcos no arado não é suco, é sulco. Sabe o que é um sulco? É aqueles buracos que abre assim na vala, aqueles buracos que abre. Por isso que o arado vem fazendo aqueles buracos assim, são sulcos na terra. Olha o que Deus está falando, faz sulcos nesse teu solinho não arado aí, nesse teu solinho intocável aí, nesse teu solinho. Ai, minha terrinha tá assim, eu não gosto que ninguém mexe, eu não gosto que... Não, pois Deus está dizendo, você quer um ano de colheita extraordinária? Então eu vou começar a virar a tua vida nesse ano de 2026. Então eu vou começar a mexer onde eu tenho que mexer para aplaudir. Você aplaude certo, senão você nem aplaude. Então eu vou começar a mexer, então eu vou começar a fazer, então eu vou começar a derramar, porque quando Deus começa a mexer naquele solo que está duro, olha o que vai acontecendo, o orgulho sai, a mágoa sai, a autossuficiência sai, aquilo que deixa você sempre dizendo, não, para mim, isso aqui não mexe. Esse ano você vai olhar para Deus e vai falar, Senhor, faz o que o Senhor quiser, meu Pai. Senhor, faz o que o Senhor quiser, meu Pai. Aí Deus vai falar como é que acontece na terra boa. Lucas 8,15. Eu sei que você já leu, mas a gente pode ler de novo. O que acontece na terra boa? Lucas 8,15. Enquanto isso, quem está online, escreve aí no chat, por favor, eu quero ser uma terra boa. Ou então pelo menos coloca um emojizinho de uma terra, ou um emojizinho de uma terra. Não vai pôr da semente nem da uva não, coloca da terra, porque o primeiro domingo o que Deus está falando com a gente é da terra. Olha o versículo 15, vamos ler de novo em voz alta, vai. Mas as que caíram em boa terra são os que... Diga assim comigo,
3 segredos aqui. Diga 3 segredos aqui. De como é uma boa terra. Eu não sei como é para o agricultor uma boa terra. Eu não sei quando ele pega e ele sabe que é uma boa terra. Depois eu vou pesquisar. Não sei se é pelo cheiro, não sei se é pela textura. Se alguém aqui souber e puder me corrigir, me contar. Eu não sei como é que ele olha e já sabe se é uma boa terra pela cor da terra. Eu vou pesquisar como é que é isso. Agora Deus está dizendo, eu sei como é que é uma boa terra. A boa terra sempre vai ser assim. Vai ter coração bom e generoso. Para ser boa terra, tem como ser boa terra sem ter um coração bom e generoso? Não. Porque a primeira coisa que Jesus faz com alguém que começa a buscá-lo de verdade é colocar um novo coração em você. E eu vim profetizar, em 2026, você prepara o teu coração, aliás, só quem quer ser boa terra, porque Deus não vai melhorar o teu coração, Deus vai te dar coração novo em nome de Jesus. Eu vim profetizar, irmão, Jesus vai te dar bom coração. No mundo de tanta maldade, no mundo de pessoas buscando seus próprios interesses, vai ter terra boa, com coração bom e generoso em nome de Jesus. Vai ter terra boa, com coração bom e cheio de generosidade. Ezequiel 36, 26. A palavra de Deus vai dizer: darei a vocês um coração novo. Diga assim: Deus não vai reformar, Deus vai dar um novo. Aleluia, aleluia. Quem aqui está querendo trocar de carro? Levanta a mão para o céu, só para eu saber. Pode levantar, não tem problema não. Aí, muita gente. 2026, se Deus quiser. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você prefere reformar teu carro ou um novo? Não, mas tem um funileiro bom aqui na igreja. Você bota uns quilinhos de massa, uma polida. Quem prefere reformar do que um novo? Levanta a mão para o céu. Reforma lá o teu, amém. Aí você ficou ele reformadinho. Mas eu não tenho funileiro aqui não, eu só estava brincando. Ainda bem que eu não falei que eu dava, louvado seja Deus, que eu pensei que eu não ia ter ninguém. Deus é bom, obrigado. Quase que eu ia falar, quem quer reformar, eu reformo. Obrigado, Jesus. Entre reformar e o novo, o que você prefere? O novo. E por que coração você quer que Deus dá um jeitinho no teu? Não. Ezequiel 36, 26. A palavra de Deus vai dizer, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Meu irmão, é muito lindo isso daqui, meu irmão. Ele está falando, esse ano de 2026, você quer ser terra boa? Vai ter coração novo, vai ter espírito novo. Esse coração de pedra vai sair. E vai ter coração bom aí em nome de Jesus. E vai ter coração bom aí em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração assim. Olha qual é o nosso pedido. Primeiro pedido de 2026. Por isso que tem gente que pira na cabana mesmo. Por isso que tem um monte de gente que nunca entrou aqui dentro, fala cada atrocidade de nós, fala cada besteira de nós, que eu fico até rindo quando eu vejo os comentários. Deixa que fale, fala o que quiser, pode falar, não tem problema não. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, porque o nosso primeiro pedido aqui não é um carro, não é uma casa. O nosso primeiro pedido que nós vamos fazer aqui é: Senhor, nesse ano de 2026, o meu primeiro pedido ao Senhor é: me dá um coração bom e generoso, Senhor. Me dá um coração novo, Senhor. Me dá um coração puro, Senhor. Pede para Deus. Fala: Deus, me dá um coração puro. Sabe por quê? Porque Mateus 5:8 vai dizer assim, presta atenção, adiantava a gente viver uma colheita extraordinária e ir para o inferno. Quem acha que adiantava? Pelo menos resolve aqui, depois no inferno eu me viro, eu vejo lá o que eu faço. O sangue de Jesus tem poder.
Sabe o que Mateus 5,8 fala? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Tem gente com o coração tão peludo. Esse é um termo que usa quem tem criança, né? Tem gente que tem o coração tão sujo. Fala para Deus, me dá um coração puro, Senhor. Fala, me dá um coração puro, Senhor. Eu tenho uma sobrinha pequenininha, e tem uma musiquinha que ela canta assim, que se você faz uma coisa boa, teu coração fica limpinho, mas se você faz uma coisa ruim, teu coração fica sujinho. Você deve conhecer, Vitor, porque você também tem nenenzinho. Aí fala assim, aí eu vejo tudo, o pai e a mãe dela falam assim, dá um pouquinho, por exemplo, a última vez que eu ouvi, dá um pouquinho de Yakult pro titio. Aí ela, não, é meu. Aí a pastora Larissa falou, credo, que coração sujo. Credo, como que tá sujo esse coração. Aí ela fez, titio. Aí ela me deu um pouquinho, eu fiz que eu bebi assim, não. Aí a Larissa falou, agora tá limpinho o coração. Tem tanta gente com o coração sujo. Tem tanta gente carregado de inveja. Tem tanta gente carregado de malignidade. Tem tanta gente que você está com ódio do mundo. Você vê as pessoas vivendo coisa boa, você fica com raiva. Mas não tem nada a ver com as pessoas. Tem a ver com o teu coração sujo. Porque Deus abençoou o outro e não eu. Não, irmão, você está enganado. Deus jogou a mesma semente. É que o problema é a terra. E tua terra está esquisita, tua terra está amargurada, tua terra está ruim, teu coração está ruim, teu coração está sujo. Então está dizendo, viu, sabe como é que eu conheço uma terra boa? Tem coração bom e generoso. Pastor Rafa, consegue para mim à noite, por favor, um balde de terra, uma terra desse modelo aqui, ó, bem terra boa. Que à noite eu quero pregar pegando na terra, em nome de Jesus. A terra, ó que coração bom. Ai, que coração generoso. Quem quer ser mais generoso aqui? Levanta a mão para o céu. Eu estou ouvindo você tocar uma música aí. Cadê o Alex? Canta essa música, dá-me um coração igual ao teu. Você está comigo? Vamos lá, vai. Pede, irmão! Pede, irmão! Deus! Cumprir todo o teu querer. Vamos de novo! Vamos de novo! Dá-me um coração novo, é meu primeiro pedido, Senhor. Meu mestre. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Me dá um coração novo, Senhor. Me dá um coração igual ao teu. Dá um grito no teu lugar e fala: me dá um coração novo, Senhor. Aleluia. Sabe quem é generoso? Generoso é quem confia. Digo, mas feia, que pessoa avarenta, pessoa mesquinha. Por isso é que Deus coloca o avarento no mesmo lugar do prostituto, no mesmo lugar do idólatra. Porque é muito feio, gente avarenta, é muito feio, gente que faz conta de... Irmão, eu não estou te contando do que eu acho, não, estou te contando do que eu sei. Eu já aconselhei gente rica que foi viajar com o próprio pai
e quebraram o pau e brigaram. Você sabe por quê? Por causa da hora de dividir uma conta. Ô irmão, como é que alguém tem coragem de dividir uma conta com o próprio pai? Ah não, tá bom, cada um com a sua vida, faça o que você quiser então. Mas se um dia eu tivesse coragem de ir num restaurante com meu pai e falar para ele assim: pai, a sua parte é tanto, e ainda brigar porque ele tomou 2 cocas e eu só uma, eu prefiro que Jesus me leve, meu irmão. Ou eu prefiro nunca ter nada na vida. Porque tem gente que é avarenta. Tem gente que é avarenta. Tem gente que é miserável. Sabe por que uma pessoa é avarenta? Porque ela tem medo de perder. Porque ela acha que a segurança está no que ela tem. Porque ela acha que a segurança está no dinheiro que ela guarda. Porque ela acha que a segurança está no dinheiro que ela calcula. Porque ela acha que a segurança está no que ela tem. Mas a minha segurança está no Senhor. A minha segurança está em Deus. Eu vim profetizar esse ano aqui. Você vai dar trabalho nos lugares que você for, porque vai ser uma luta para ver qual é o mais generoso, em nome de Jesus. Esse ano eu vim profetizar aqui: quem tiver necessitado perto de você vai encontrar uma terra boa, em nome de Jesus, porque ao generoso Deus dá com generosidade. Deus dá com generosidade. Quem aqui quer ser alguém que Deus te ouça? Levanta a mão para o céu. Eu quero, bispo. Eu quero falar e eu quero que Deus me ouça. Quem quer? Levanta a mão e fala: eu quero. Coloca Provérbio 21:13, que diz assim, vai lá: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres. Não, eu vou deixar você ler, que é muito pesado. Vai, 1, 2, 3 e já. Meu Deus, gente. Por isso que tem gente que eu quero a uva grande. Meu Deus, eu falo: mas que essa terra aí, essa terra não nasce nenhuma uvinha pequena. Essa terra aí, nem uva. Como que é aquele menor que uva, que é roxinho? Mirtilo. Meu Deus, você quer um cacho de uva gigante? Nessa terra aí não nasce nem mirtilo. Por quê? Cara, você fecha os teus ouvidos por clamor do pobre. Você não ajuda ninguém. Você não faz nada para ninguém. E eu não estou falando sobre ser rico não, tá? Eu estou falando sobre ser generoso. Quer ver um Provérbio 11:25? Olha isso, olha isso. Você não achar: a Bíblia está falando para eu fazer para alguém, eu não tenho nem para mim. Mas é miserável. É miserável porque você não entendeu nada do que a gente está pregando aqui. Deus vai trocar teu coração. Deus vai te dar um coração bom. Deus vai te dar um coração novo. E vai ter generosidade aí dentro. Leia o 11:25. Lê você, vai. 1, 2, 3 e já. Aí você pensa que alívio é dar dinheiro. Pode ser também. Mas agora faz uns 2 meses eu vi uma experiência tão linda. Eu até escrevi aqui para eu não esquecer de te contar. Eu escrevi assim, ó: conte exemplo da Patrícia. Porque a gente estava em casa faz uns 2, 3 meses. A gente estava em casa sábado à noite. De repente eu comecei a ouvir um barulho. E eu falei: meu Deus, deve estar uma chuva muito forte. Pelo barulho. Aí comecei a ouvir barulho de água caindo. Eu estava estudando a palavra. Eu lembro o que eu estava fazendo. Olhei na janela assim, do escritório. Céu limpo. Eu falei: meu Deus, deve estar chovendo só daqui para lá. E aqui não. Aí quando eu abri a porta, sabe onde estava chovendo? Na sala de casa. Estourou um cano, começou a descer água pelas luminárias, começou, meu Deus, que agonia. E aí nossa casa ficou igual a casa do Kiko lá, cheio de balde das goteiras e toalha e aquele barulhão. E não tinha nada pra gente fazer, porque era sábado à noite. Aí desligamos a bomba, desligamos o registro.
E ficamos esperando acabar de cair a goteira. Na sala inteira assim, coisa feia, aquela coisa tipo... Aí arranquei tapete, virei tapete e tal, não sei o quê. E fomos dormir. Aí eu falei, segunda-feira a gente vai atrás de alguém para consertar, né? Espera acabar a água e tal. E viemos, e a gente tava num ritmo assim, tava cansado. Viemos pro culto domingo de manhã. E a Patrícia, nossa prima, ficou em casa. Que ela falou que só ia vir à noite, que ela tava com sono, que ia dormir. Aí beleza. Aí viemos pro culto, ainda eu falei pra Geisa, eu falei, amor, se a gente arrumasse uma casa, hein, para dar uma descansadinha agora domingo à tarde, porque só de pensar de entrar em casa, que agonia. É ruim você entrar na tua casa quando tá tudo revirado, tudo bagunçado, tudo molhado, tudo tipo. Aí eu falei, nossa, se a gente arrumasse uma casa, hein, sei lá, vamos passar ou na casa da minha mãe, da tua, de um cunhado, vamos para casa de alguém para ficar de boa, descansar. Aí a Geisa falou assim para mim, amor, mas tem visita em casa, nós vamos ter que encarar mesmo a bagunça, vamos ter que ir para casa. Tá bom, fomos. Irmão, foi tão legal. Na hora que nós entramos assim em casa, a cena que estava na minha cabeça, um monte de balde, bacia, tapete virado, sofá arrastado fora do lugar para não cair água no sofá, a cena que estava na minha cabeça. Quando a gente entra em casa, depois do culto das 10, mesa do almoço posta e a sala perfeita, arrumada e limpa e sem goteira. Aí eu entrei, eu levei um susto. Aí ela falou assim para mim, eu e o meu marido, olha que besteira, dá vontade de chorar, uma coisa tão idiota, mas é que foi tão forte para mim. Ela falou assim, eu e meu marido não quisemos ir no culto de manhã para deixar tudo arrumado aqui, para dar alívio para vocês, porque vocês dão alívio para tanta gente. A gente não pode fazer muito por vocês, mas a gente quis dar um pouco de alívio para vocês hoje de manhã. Irmão, foi tão forte, me marcou tanto. Me marcou tanto, tanto, tanto. Aí você pode dizer, quanto eles deram para a gente? Uma fortuna incalculável. Porque quem dá alívio para os outros recebe alívio também. Eu tenho tanta gente perto de mim que me dá alívio. Me dá alívio quando ajuda a cuidar do meu filho. Me dá alívio quando só é uma companhia agradável para a gente. Me dá alívio. Sabe o que Deus está falando? Quem dá alívio para os outros recebe alívio. Tem gente que é pesado para os outros. Sabe quem é terra boa? Terra boa é quem é bom de coração e generoso. E eu só quis te contar essa história para você saber que não tem nada a ver com dinheiro. Põe a mão no teu coração aí e fala, Senhor, faz de mim alguém com coração bom e generoso, em nome de Jesus. Agora vira para quem está do teu lado, fala, vou começar hoje, vou pagar teu almoço hoje. Ah não, bispo! Ah não! Quero começar só amanhã. Aleluia. Aí Deus fala assim, quem tem coração bom e generoso, e quem, coloca lá de novo o texto. Ai que delícia, meu Deus. Lucas 8,15, vai. A boa terra é assim, boa terra, Lucas 8,15. A boa terra é assim, a boa terra é que tem coração bom e generoso. E em segundo lugar, que ouve a palavra e a retém. Diga assim comigo, em nome de Jesus, eu vou reter aquilo que Deus fala comigo. Já entrou num culto que Deus falou com você, você até estremeceu, mas no outro dia você não fez nada daquilo? Confessa, quem já? Muitas vezes. Parece que entra por aqui e sai por daqui. Sabe como nós vamos ser? Nós vamos ser daqueles. Como é que é uma terra boa? Terra boa é quem retém a palavra.
Pode ter passado 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Você vai estar aquele que levanta e fala assim: eu vou viver porque Deus me deu uma palavra. Eu ouvi, eu a retive. Eu ouvi, eu tomei posse. Eu ouvi e eu recebi na minha vida. Eu ouvi e eu sei qual é essa palavra. Eu vim profetizar. Boa terra não é emoção de culto de domingo. Boa terra são decisões que você toma na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Boa terra, meu irmão, é quem ouve a palavra e a retém, é quem guarda a palavra no coração. Boa terra é quem vive Tiago 1:22, quando diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Boa terra é aquele que recebe a palavra e recebe a palavra para dizer: essa palavra é para minha vida. Eu profetizo sobre nós 2026, nós não vamos ser ouvintes apenas, nós vamos ser aqueles que retêm a palavra, nós vamos ser aqueles que guardam a palavra, nós vamos ser aqueles que consideram a palavra. Aleluia! Boa terra guarda, boa terra medita na palavra, boa terra protege a palavra do ladrão. Boa terra protege. Espera aí, guardei isso aqui é precioso. Sabe como você guarda uma coisa de valor? Quem é que tem uma coisa de valor na tua casa? Uma que seja, pelo menos, levanta a mão para o céu. Sabe como você guarda aquilo? Sabe como você tem cuidado daquilo? Eu guardo mesmo porque tem valor. Guarda a palavra. Guarda a palavra que você recebe. Considera o que você está ouvindo. Marcos 4:24. Vou falar com aqueles que são boa terra hoje. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. E não esquece que com a medida que você medir, você também será medido. E ainda mais, Deus acrescentará para vocês. Mas você precisa ser terra boa. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa guardar a palavra. E a terceira coisa que Deus fala em Lucas 8:15 é lindo, né? Porque ele pega e fala assim, ele fala: olha, tem que ter coração bom e generoso. Coloca lá, por favor, irmão. Lucas 8:15. Tem que ter coração bom e generoso. Tem que ouvir a palavra e a reter. E tem que dar fruto com perseverança. Porque se você quiser viver colheita esse ano, eu tenho uma coisa para te lembrar: fruto não vem rápido, fruto vem com tempo, fruto vem com processo, fruto vem com constância. A gente quer a uva grande, mas a gente não quer esperar o tempo que a terra precisa para dar aquela uva. A gente quer ter um casamento abençoado, mas a gente não quer esperar os anos que são necessários para que um casamento se torne abençoado. A gente quer ter empresa próspera, mas a gente não quer passar pelo dia do faturamento vermelho, pelo dia da incerteza com profissionais que trabalham para você, pelo dia da instabilidade, pelo dia de você não saber como é que vai ser. A gente quer ser forte, mas a gente não quer passar pelo dia da dor. E a verdade é que você não pode esquecer que Deus é Deus de estações. Uma das coisas mais legais que eu acho e que Deus mais usa para nos ensinar é o processo de uma gestação. Porque por mais tecnologia que a gente tenha, e eu sou a favor de todas, tá? Eu louvo a Deus por todas, mas ainda não inventaram uma injeção que resolve uma gravidez em 2 meses. Ainda não inventaram uma injeção que a mulher vai lá e fala: doutor, estou grávida de 1 semana. Mas eu queria ter sexta-feira. Tá bom, vou te dar uma injeção, sexta-feira você vem aqui, tem o parto. Já inventaram essa injeção? Porque é um jeito de Deus ensinar para a gente assim, ó: tem que esperar. Tem que esperar.
Olha para quem está do teu lado com o maior amor assim, fala: quer ser terra boa? Aprende que fruto vem com o tempo. Aprende que semente precisa ser colocada na terra. A terra tem que ser boa. E se a terra for boa, olha aqui para mim que eu tenho uma boa notícia: vai dar raiz, vai brotar e vai começar. Só que você não pode esquecer que a raiz cresce no escuro, a raiz cresce em silêncio, a raiz cresce quando ninguém está vendo. Geralmente a gente aplaude o fruto, mas eu nunca vi ninguém passando na frente de uma plantação que acabou de ser arada e jogada semente nela e falou assim: nossa, que linda. Porque para nós é só um monte de terra. A gente só acha lindo quando os frutos estão carregados. Deus está falando hoje para você: sabe como é que eu vejo uma terra boa? Terra boa é terra que pega fruto com perseverança. Eu anotei uma frase, essa frase é poderosa. Fruto não aparece quando você quer. Fruto aparece quando a raiz está pronta. Não adianta você olhar e falar: eu quero hoje. Já pensou se eu viesse te iludir no primeiro domingo do ano? Já pensou se eu viesse falar assim: abre a tua boca que a uva gigante vai cair agora aí. Que grande mentiroso eu seria, né? Deus está dizendo: viu, vamos fazer o seguinte, vamos preocupar com o fruto agora não? Vamos preocupar com a terra primeiro? Vamos preocupar com a terra primeiro? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Se você tiver liberdade e com carinho e respeito, óbvio, eu vou pedir isso. Dá uma balançadinha em quem está perto de você. Balança ele, pode balançar, eu te autorizo. Balança ele também, chacoalha mais ele, mais. Chacoalha ela aí, vai, pode chacoalhar. Chacoalha ele lá, fala: eu estou ajeitando a terra. Dá uma chacoalhada aí, Fê. Chacoalha aí, Fê. Fala: eu estou ajeitando a terra. Fala: esse ano Deus tem que mexer nessa terra. Chacoalha ela aí, chacoalha ela aí, chacoalha ela aí. Pode chacoalhar dos dois lados aí. Chacoalha ela aí, chacoalha ela aí. Ó, Rafa, chacoalha ele ali para mim, por favor. Chacoalha ele ali, por favor. Aleluia, aleluia. Mateusão, seja um homem forte aqui em 1 minuto, por favor. Precisa de um homem gigante aqui em 1 minuto. Aleluia. Fala aí para quem está 3, 4. Fala: preocupa com a terra. Preocupa com a... Chacoalha. Eu estou precisando assim. Peneira e chacoalha a terra aí. Estou precisando de uma coisa forte assim. Que essa terra aqui tem muito para ser trabalhada. Aleluia. Obrigado. Tinha que ser desse tamanho para chacoalhar essa terra. Toma cuidado, irmão, para tua semente não cair na beira do caminho. Toma cuidado para tua semente não cair sobre as pedras. Toma cuidado para tua semente não cair no meio dos espinhos. Deus está jogando semente. Fecha os teus olhos e fala para Deus: faz de mim boa terra, Senhor.